Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Sala Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre programas de transferência de renda. O Bolsa Família começou em 2003 e esse ano, em outubro, ele completa 10 anos. Vamos falar sobre a eficácia de programas como esse em um país como o Brasil. Atualmente, cerca de 50 milhões de brasileiros estão ali diretamente envolvidos com os benefícios do Bolsa Família. São cerca de 13 milhões de famílias que recebem o benefício. Eu quero saber a sua opinião, quero saber como é que a gente pode promover uma discussão a respeito desse tema em um país com diferenças sociais, em um país com indicadores de desenvolvimento humano diferentes de região para região, até que ponto o acesso à educação, o acesso ao mercado de trabalho, as condições de saúde de uma região estão diretamente envolvidas a programas de transferência de renda. Para essa conversa, eu trago aqui no estúdio, recebo Rafael Osório, ele que é diretor de estudos de políticas sociais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ao meu lado também o Oswaldo Munteal, ele que é professor de comunicação da Faixa e da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você de casa é sempre convidado a participar de um programa como esse, opine, dê a sua crítica, envie sua pergunta para os nossos convidados que gentilmente as responderão. Pelo twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura. No Facebook, procure a fanpage do Canal Futura, também está lá para você participar e enviar suas perguntas. E assista ao programa ao vivo pelo site futura.org.br. O Canal Futura faz parte de um projeto maior que envolve cerca de 70 emissoras de TV, 70 veículos de comunicação no mundo inteiro, que é o Porquê Pobreza. Desde o ano passado, 2012, o Futura participa dessa discussão que promove aí o debate sobre como a pobreza pode ser erradicada no mundo, com a exibição de documentários, a exibição de debates, de programas de entrevistas, e esse é mais uma dessas iniciativas. Vamos ver então uma reportagem sobre o Bolsa Família para você poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de renda do Brasil, completa 10 anos em outubro desse ano. No mês passado, um boato de que o programa iria acabar causou pânico nas famílias dependentes da Bolsa. Filas imensas lotaram agências bancárias de vários estados do país. O episódio mostrou o impacto que causaria se o Bolsa Família fosse realmente suspenso. Cerca de 13 milhões e 800 mil famílias dependem da renda mensal, que pode variar de R$ 32 a R$ 306, dependendo da composição familiar. O governo federal gasta por mês cerca de R$ 2 bilhões com o programa. Os repasses têm como objetivo imediato a erradicação da pobreza. Mas e a longo prazo? Será que programas de transferência de renda contribuem para a redução das desigualdades sociais? O que deve ser feito para que as próximas gerações não precisem mais do auxílio do governo e tenham mais acesso aos direitos básicos, como saúde, educação e oportunidades de emprego? Muito bem, Rafael, Oswaldo, muito obrigado pela presença. Boa noite para vocês. Obrigado. Vou começar com essa pergunta, né? Um programa que completa aí 10 anos, que está promovendo a redução das desigualdades em um país como o Brasil. Até que ponto ele tem uma vida útil prolongada, Rafael? A gente percebe aí que durante 10 anos houve avanços, mas ele precisa, obviamente, ser associado a outras políticas públicas. Existe prazo para o Bolsa Família terminar, para ele poder entrar numa linha de declínio e o país não precisar mais tanto de programas de transferência de renda? Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Olha, essa é uma pergunta, é lógico que o Brasil ainda precisa se desenvolver bastante do ponto de vista social, mas quando a gente olha para os países desenvolvidos, que são geralmente os exemplos que a gente tem de aonde a gente quer chegar, né? E se a gente pegar, por exemplo, os países nórdicos, como a Suécia, a Finlândia, o Canadá, a gente vai ver que todos eles têm programas de renda mínima, programas que são bem mais generosos do que o Bolsa Família, do ponto de vista do que eles transferem, com os quais a gente não poderia arcar no nosso estágio de desenvolvimento, mas eles têm esse tipo de programa. Por quê? Porque as nossas sociedades sempre em algum momento produzem pessoas, né, produzem famílias que ficam sem renda por alguma razão. E a gente vive numa sociedade monetária, onde as pessoas precisam de renda para fazer frente às suas necessidades. Então a gente precisa garantir que todas as famílias tenham renda e quando elas não conseguem isso por conta própria, o Estado pode entrar suprindo essa falta. Oswaldo, boa noite. Você concorda? Até que ponto programas de transferência de renda conseguem fazer com que as gerações futuras consigam progredir também? Boa noite para você. Boa noite, Brito, aos espectadores aí, muito obrigado pelo convite. O princípio já da desigualdade, né, ele já é um problema, porque o que a desigualdade pressupõe?
hierarquias, né, diferenças colossais. Então, a tentativa de reduzir desigualdade é uma discussão multissecular. O que pode legitimar? Essa é uma pergunta que foi feita pelo liberalismo clássico. O que pode, digamos assim, reduzir as desigualdades e o que legitima a desigualdade? Porque o que faz com que uma pessoa seja colocada na condição de pobreza e a outra numa condição de superioridade do ponto de vista da renda, das suas condições de vida? Então, nessa hora, há uma instituição que emerge como uma instituição capaz de, digamos assim, eliminar, mas minorar esses problemas. É o Estado. E no seu formato mais, assim, consagrado, que é o Estado do bem-estar social, que se desenvolveu no final do século XIX, evoluiu ao longo do século XX, teve problemas, turbulências gravíssimas na primeira metade do século XX, com a ascensão do fascismo, e na segunda metade do século XX ganhou um novo fôlego com o investimento público. Nunca é demais lembrar que os países desenvolvidos, para além dos seus programas sociais, também têm o salário de desemprego, né? O acesso ao transporte público, a educação pública de qualidade. Então, os países chamados desenvolvidos do primeiro mundo, né? E nós estamos vendo hoje em dia esses países em completa ebulição, com a perspectiva, a hipótese de uma redução das garantias que foram conquistadas há 150 anos, 100, 150 anos. Então, num país como o Brasil, nós estamos talvez fazendo uma revolução branda, política, no âmbito da redução da desigualdade, 100 anos depois. Nós estamos fazendo, o Brasil também tem essa especificidade, né? País jovem, está fazendo nossa experiência republicana é muito pequena, recente, né? E democrática, menos ainda. O tempo líquido, né? Democrático no Brasil não chega a 50 anos. Pô. Então, estamos vendo esse momento importante, né? E o Bolsa Família, de certa maneira, ele preenche um pouco esse nosso hiato, sabe? Com os países desenvolvidos. Nós temos aqui algumas participações já chegando pela internet. Obrigado ao Marcelo, à Glória Albuquerque, que pelo Facebook trazem questionamentos para vocês. O Marcelo fala o seguinte: olha, na maioria das vezes o Bolsa Família é usado para outros fins que não são de prioridade escolar, vestimenta e alimentar. Muitos pais, segundo o Marcelo, que participa aqui pelo Facebook, usam de forma errônea, equivocada, na opinião dele, com gastos pessoais e não para os filhos, como o Marcelo não aprova esse tipo de programa. A Glória já diz o seguinte: olha, o Bolsa Família é um programa emergencial e necessário. Rafael, o que você tem a dizer para o Marcelo e para a Glória? Uma concorda com o programa, o outro diz que, olha, na prática não funciona como deveria funcionar na teoria. Olha, existem várias avaliações do que acontece com o consumo das famílias quando elas recebem a renda de programas de transferência, não só no Brasil, mas na América Latina. E essas avaliações, elas mostram que, em geral, as famílias gastam o dinheiro, na média, com coisas que são boas para ela, com alimentação, com material para os filhos, com uniforme escolar. Mas o fato é que não necessariamente as famílias têm que gastar o dinheiro com essas coisas, elas não têm a obrigação de gastar o dinheiro com isso. Então, a lógica de uma transferência de renda é justamente que a família, com autonomia de que ela dispõe, porque, em última instância, quem conhece bem as necessidades da família pobre é a própria família, ela que sabe o que ela precisa naquele momento, e ela vai usar o dinheiro para adquirir o que ela precisa. Embora desvios de comportamento, assim, pode ter gente usando o dinheiro do Bolsa Família para comprar bens pessoais e coisas assim, mas com certeza isso são exceções, não é o grosso das famílias que participam do programa. Então, por exemplo, a gente teve um estudo recente que mostrou um efeito conjugado do Bolsa Família e do Programa Saúde da Família de redução da mortalidade infantil nos municípios onde esses programas têm boa cobertura. O que o Bolsa Família contribui para a redução da mortalidade infantil? Ele contribui, primeiro, via condicionalidade de saúde, porque obriga as famílias a irem fazer check-up nos postos e etc. Mas também porque as famílias compram alimento. Então, as famílias estão tendo uma alimentação melhor por conta do programa e, com isso, você tem também uma redução aí da mortalidade infantil. Uma das críticas, Rafael, ao programa é que ele pode gerar acomodação da família, entrar no mercado de trabalho e uma produção não planejada de filhos. O que você tem a dizer sobre isso? Essas duas críticas, elas são absolutamente, elas não têm a menor base, nenhuma evidência que a gente tenha. Então, tantos estudos que a gente tem sobre o eventual impacto da Bolsa Família sobre a fecundidade, eles mostram que não tem nenhum. Pelo contrário, a gente tem um programa com
com 40 milhões de pessoas, 13 milhões e meio de família, a taxa de fecundidade do Brasil não para de cair, ao ponto que a partir de 2030 algumas projeções dizem que nossa população vai começar a encolher. O povo está pensando em ter filho menos do que pensava. Exatamente, as pessoas, a diferença na média aí das famílias do Bolsa para as famílias muito ricas, que geralmente são famílias mais velhas, né, com pessoas mais envelhecidas, é de um membro, ou seja, essa coisa de que as famílias do Bolsa Família têm muitos filhos, ela não corresponde à realidade. Agora, é verdade que famílias com muitos filhos geralmente são pobres. Mas essas famílias são cada vez mais raras. Né? Existe uma série de outros contextos nesse sentido. Você tem uma diminuição do tamanho das famílias no Brasil. Perfeito. Eu vou trazer para vocês agora um pouco que a nossa equipe trouxe das ruas. A equipe de reportagem do Canal Futura foi ouvir algumas pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro sobre programas de transferência de renda, sobre o Bolsa Família especificamente. Vamos dar uma olhadinha. O que você acha dos programas de transferência de rendas adotados no Brasil? Sou contra. Na minha opinião, ao invés do governo dar dinheiro, deveria gerar emprego, para que as pessoas não precisassem disso. Entendeu? Ou seja, a pessoa ganharia o seu sustento sem necessitar de uma esmola do governo. Porque para mim isso é uma esmola. E quem vive de esmola vai viver eternamente dessa esmola. Eu acho ideal, porque o Brasil está precisando disso, né? De auxílio para os mais pobres, os mais necessitados, eu acho que é uma boa. Isso só veio criar malandragem, porque quem não tinha nenhum filho, hoje tem 12, com uma segunda intenção de ficar de papo pro ar dormindo o dia inteiro. Eu acho que deveriam implementar, né, e efetuar uma fiscalização no sentido de ver quem realmente precisa do programa Bolsa Família, porque tem muitas famílias que pegam essa renda, né, que o governo proporciona, que na verdade não precisam. Existe uma necessidade de cobrir uma ausência do Estado em segmentos que ele não está presente. Por exemplo, a falta de educação, falta de oportunidade, né, de trabalho. Só que o outro lado é que as pessoas acabam recebendo um dinheiro que elas, na teoria, elas não fazem nada por esse dinheiro, né? E muitas acabam se acomodando. Pois é, Oswaldo, algumas pessoas trazem nesses depoimentos a relação entre a oferta de renda para uma família e a ascensão ao mercado de trabalho. Ao invés de passar renda, criar mecanismos para que o público tenha mais acesso ao mercado de trabalho, seria uma forma de fazer a engrenagem funcionar com mais eficácia. O que você tem a dizer sobre isso? Então, um negócio, em primeiro lugar, quer dizer, no Brasil vive hoje quase uma situação de pleno emprego. Então, do ponto de vista das taxas de desemprego, o Brasil exibe aí uma saúde invejável do ponto de vista do quadro que se apresenta no mundo, né? Nós estamos vendo, inclusive, a vinda de pessoas procurando mercado de trabalho nacional de fora do país, etc., um boom, né, do emprego no país. De outro lado, eu compreendo, assim, como historiador, e vendo o processo brasileiro de um ponto de vista mais amplo, assim, essa indagação das pessoas, porque nós comentávamos aqui o problema de querer mais, quer dizer, há uma expectativa do atendimento, né, das políticas públicas, e aí é um problema do Estado brasileiro que vem da centúria mesmo da República, relativo a políticas mais segmentadas. Então, conversávamos aqui, o problema é que o Bolsa Família, ele não é assim, uma espécie de toque de mágica que vai resolver todos os problemas do Estado brasileiro. Então, nesse momento que o país se chama, dá um movimento, né, de um neodesenvolvimentismo, digamos assim, alguns falam, né, alguns economistas, colegas economistas e colegas historiadores chamam de um neodesenvolvimentismo, há uma expectativa da população de ver o atendimento de uma agenda mais ampla. Então, quer dizer, o que cabe ao Estado fazer e o que cabe também à iniciativa privada fazer. Nós vimos no final do ano passado um debate nacional importante sobre o crescimento econômico, né? E o quanto a iniciativa privada contribui. A iniciativa privada contribui muitas vezes pouco para o nosso desenvolvimento. Então fica muito a parte do Estado ser o nosso grande empresário. Muito das reivindicações, né, que estão nas ruas do país nessa época que a gente está vivendo cobram também aí participação
dos empresários, das empresas, isso também é relevante. Rafael, em poucas palavras, como é que você poderia explicar para o público brasileiro no que consiste a dinâmica do Bolsa Família? Quem é que tem direito a receber? Tem o papel da mulher no recebimento? Como é que você pode explicar um pouco para o público como é que funciona? O critério de elegibilidade para o Bolsa Família hoje é a renda familiar. Então, as famílias, para participar do programa, elas têm que ter renda familiar abaixo de R$ 140 per capita por pessoa por mês ou abaixo de R$ 70 por pessoa por mês. Quem está entre 70 e 140 recebe menos benefícios do que quem é mais pobre e está abaixo de 70. Né? Agora, é interessante que as pessoas geralmente elas não percebem, mas existe um fluxo de entrada e de saída do programa. Então, tem pessoas que elas se graduam do programa, elas saem do programa quando elas deixam de estar dentro dos critérios de renda, ou mesmo espontaneamente, que é uma coisa que acontece. Às vezes as pessoas ligam para o Ministério, tem um central telefônica do Ministério e dizem, olha, eu não preciso mais, eu não quero mais receber, dá o meu Bolsa Família para outra. Acontece. Tem um fluxo aí de desligamentos e de entradas mensal dentro do programa. E recentemente tinha um dado de que desde o início do programa, algo em torno de 6 milhões de pessoas ou famílias, agora eu não sei exatamente, que tinham passado pelo programa já tinham se desligado do programa. Por uma ascensão social? Exatamente. Ou porque mudaram de condição de vida, ou porque a família se desfez e virou novas famílias, né, pela dinâmica populacional. Facebook.com, Twitter.com, envie suas perguntas para o Canal Futura. Temos perguntas aqui da Sandra Soares, do Eloy Torres e do Lúcio também. Vamos começar aqui pela Sandra. Olha, o programa Bolsa Família não é um favor que o Estado faz, é uma obrigação garantir direitos básicos. E o Torres pergunta o seguinte, de que forma, Rafael, os conselhos municipais de assistência social poderiam contribuir mais para o melhor funcionamento dos programas de transferência de renda? Queria que você trouxesse aí mais informações sobre como a população pode se informar no seu município, lembrando que o país tem mais de 5.500 municípios, sobre participação para entender ali a função do município, dos entes públicos naquela região, para poder melhorar aí a transferência de renda e o acesso da população a essa renda. Perfeito. Essa é uma questão muito boa, além de tudo mais, no momento em que a população, de uma forma geral, está demandando maior participação nos espaços de decisão nas políticas. Por quê? Porque, como lembrou bem o Torres, né? Os conselhos municipais de assistência social, eles têm uma função importante dentro do programa Bolsa Família e muitas vezes o que a gente sabe é que os conselhos municipais de assistência social não funcionam bem. Não funcionam bem por quê? Porque muitas vezes não existem pessoas interessadas em participar dos conselhos, porque muitas vezes os conselheiros não estão habilitados a exercer as suas funções, não conhecem o orçamento público, não sabem tudo o que eles têm que fazer, mas e as fiscalizações por sorteio de municípios que são feitas pela Controladoria Geral da União, quando elas fiscalizam o programa do Bolsa Família, um dos maiores problemas que elas encontram é o não funcionamento dos conselhos municipais. E isso vale não só para a área da assistência social e do Bolsa Família, mas também vale para outras áreas da política social que também são muito importantes, como a saúde e a educação. Quer dizer, uma das formas de que a população tem para participar mais no processo da política e cobrar de uma forma mais incisiva a efetividade, a eficácia das ações que estão sendo feitas, é participar dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, dos conselhos federais. Praticamente, qual é o caminho? A pessoa que não sabe como se relacionar com o poder público no seu município deve fazer o quê? Quem ela deve procurar? Os conselhos, eles têm uma formação, tá certo? Que é parte sociedade civil e parte o Estado, tá certo? Então, o que as pessoas têm que saber vai no centro de referência de assistência social, por exemplo, mais próximo da sua casa e pergunta, olha, quem é o conselheiro, quem são os conselheiros municipais da assistência social do município? Como é que eu posso participar? Quem são as entidades do município que estão participando? Quem é que tem assento nesse conselho hoje? Porque esse é um espaço que precisa ser ocupado pelas pessoas que têm capacidade e que têm vontade de interferir nesse processo de controle e participação, né, da elaboração das políticas sociais.